Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua terça-feira, dia 13 de maio de 2025. A gente sempre aqui batendo um papo sobre esporte, mais especificamente sobre futebol com cada um de vocês. E hoje a gente vai começar falando do Galo da Praia, que infelizmente acabou empatando ontem com a equipe do Amazonas lá na cidade de Manaus pelo placar de 1-1. Eu digo infelizmente porque o CRB enfrentou, tá aí o resultado na tela. Eu digo infelizmente porque o CRB enfrentou o lanterna da competição, a equipe que ainda não havia vencido e ainda não venceu. E o Galo tinha muita expectativa de vencer esse jogo. E tenho certeza absoluta que na conta do técnico Eduardo Barroca, da direção do Galo, já estavam os 3 pontos. Mas dentro de campo o Galo fez talvez o seu pior jogo desde que o técnico Eduardo Barroca chegou ao Galo da Praia. E o CRB não teve um bom desempenho, acabou. Inclusive o empate saiu no final do jogo. O Galo saiu perdendo por 1-0 e conseguiu um empate já nos últimos lances da partida e acabou conquistando esse 1 ponto, porque a situação poderia ter sido até pior caso o Galo perdesse. E com esse empate de ontem, o Galo deixou uma grande oportunidade de assumir a vice-liderança da competição. Ele dormiria vice-líder caso tivesse vencido a equipe do Amazonas ontem. Mas diante desse empate, o Galo nesse momento está na 6ª posição e aí deixou de ter uma grande oportunidade de voltar ao G4 e de ficar ali dentro do grupo dos 4 que vão avançar à Série A do Campeonato Brasileiro. Marcos Souza, coloca pra gente aí os gols da partida. A equipe do Amazonas abriu o placar logo no começo do jogo, 6 minutos, teve esse pênalti aí. A meu ver, não foi pênalti. A arbitragem, mesmo com o VAR, não chamou o árbitro para corrigir. A meu ver, corrigir, né? Porque eu entendo que não houve pênalti. Tá aí o Matheus Albino saiu um pouquinho atabalhoado, mas para mim ele pegou a bola primeiro e não pegou o jogador do Amazonas. Pegou o jogador do Amazonas, mas depois de fazer a defesa, tá aí o replay para quem quiser tirar a dúvida. E o árbitro dentro de campo deu o pênalti, o VAR não chamou. E aí a penalidade foi confirmada pelo árbitro. E o Luan Silva bateu o pênalti aos 8 minutos, 7 para 8 minutos já tava virando aí o cronômetro. Com muita categoria bem no cantinho, frieza monstra aí do Luan Silva. O Matheus Albino ainda esperou até o último minuto para ir na bola, o último segundinho ali, quase defende a cobrança, mas a equipe do Amazonas abriu o placar aí no início do jogo, 8 minutos, 1-0 para a equipe do Amazonas. O Galo foi buscar, martelou, principalmente essa reta final do segundo tempo, e aos 48, quase 49, o Rafinha, que havia entrado poucos minutos antes, depois de um grande cruzamento aí do Matheus Ribeiro, de uma boa jogada do GG, o Rafinha empatou o jogo para a equipe do CRB. O goleiro do Amazonas, o Renan, ainda tocou na bola, mas não o suficiente para desviá-la do gol. E aí ficou o empate entre Galo e a equipe do Amazonas. Como eu disse, o resultado acabou, no fim das contas, sendo ruim para o CRB. Esse empate aí, a gente calcula e diz, poxa, o empate fora de casa é bom resultado? É bom resultado, porém, dada a diferença técnica entre o CRB e o Amazonas, acho que o Galo deveria ter vencido essa partida. E para você ver, a gente comentando aqui, vocês verem na realidade, eu comentando aqui da situação do Amazonas, o CRB mesmo jogando a pior partida desde que o Barroca chegou, o CRB ainda foi superior à equipe do Amazonas. Não foi superior no sentido de dominar o jogo, não. O CRB teve muito volume de jogo, muitos cruzamentos, muitos escanteios, incontáveis aí escanteios e cruzamentos, e só conseguiu fazer o gol já no apagar das luzes, esse gol de empate diante da equipe amazonense. Vamos ouvir aí o técnico Eduardo Barroca, o técnico do Galo, analisando a partida, o empate de ontem entre CRB e Amazonas. Vamos acompanhar. Eu acho que a gente sofreu um gol muito cedo e vendo a imagem ali, na minha visão, num pênalti inexistente. O campo com uma característica totalmente atípica de qualquer outro campo que a gente vai enfrentar na Série B, um campo muito vivo. E acho que a gente demorou um pouquinho a entrar no jogo como a gente deveria ter entrado. A gente sofreu no início do jogo com as bolas longas do Amazonas e depois eu acho que a gente botou a bola no chão. Tivemos um volume até grande, a gente terminou o jogo com 70% de posse de bola, no intervalo a gente já tinha tido 65% de posse de bola, um número muito alto de escanteio. A gente terminou o primeiro tempo com 9 escanteios, terminou o jogo com 17 escanteios. Eu acho que o número vai ser muito difícil repetir isso na competição. Fizemos um jogo de cruzamento, mas a equipe do Amazonas sempre bem postada. Também terminamos o jogo, na minha opinião, com um número recorde aí da competição de cruzamentos. Demos 56 cruzamentos na área do Amazonas. Nos faltou ali uma efetividade maior de aproveitar esses cruzamentos, uma agressividade para ganhar os duelos. Série B muito equilibrada.
A gente tem que valorizar esse ponto, porque ele pode ser muito importante na competição, e buscar a melhor e os ajustes para o próximo jogo contra o Criciúma. Tá aí o Barroca, 17 escanteios, 53 cruzamentos, se eu não me engano ele disse. Sinceramente, assim, isso não é futebol, né? O CRB deveria ter colocado a bola um pouco mais no pé, tocado, tentado trabalhar, tentar chutar de fora da área, que foi uma coisa que o CRB quase não fez na noite de ontem. Às vezes que tentou, levou perigo à meta da equipe do Amazonas, então o CRB fez um jogo muito ruim. É bem verdade que o CRB tem alguns desfalques, o Thiaguinho, o Igor Meritão na zaga, mas assim, não justifica o péssimo desempenho que o Galo teve na noite de ontem lá em Manaus. Vamos aos resultados da rodada, resultado da rodada 7, que ainda faltam 2 jogos para fechar essa rodada. O Avaí empatou com o Atlético Goianiense em 0-0. Goiás venceu o Curitiba por 1-0. Criciúma e Volta Redonda ficaram no 0-0. Criciúma é o próximo adversário do Galo. O Cuiabá perdeu em casa pro Operário por 3-2. Novo Horizontino e Ferroviária ficaram no 2-2. O Atlético venceu o Botafogo de São Paulo ontem por 3-0 fora de casa. E Amazonas e CRB ficaram no 1-1. Amanhã nós teremos Remo e Vila Nova às 19 horas e América Mineiro e Paysandu às 19h30. Classificação na tela para a gente acompanhar. Tá aí, o Goiás lidera com 16 pontos, Vila Nova é o segundo com 13, terceiro é o Avaí com 12, o quarto é o Remo com 12, o quinto é o Cuiabá com 12, CRB é o sexto com 12. Ó, atenção aí na tela. CRB tem 12 pontos, se tivesse vencido teria ganho mais 2 pontos, estaria com 14. Com 14 pontos, o CRB nesse momento seria o segundo colocado na competição. Vê aí o vacilo que o Galo deu, a oportunidade que o CRB perdeu de galgar vários espaços aí, várias posições na tabela. Dando continuidade, com 10 pontos nós temos 7 equipes. Chapecoense, que é a 7ª, Curitiba, que é a 8ª, Atlético Paranaense, que é o 9º, Operário, que é o 10º, Ferroviário, que é o 11º, Atlético Goianiense, que é o 12º, e Novo Horizontino, que é o 13º colocado. 14º, América Mineiro, com 9, 15º, Atlético com 6, 16º, Criciúma, também com 6. Na zona de rebaixamento, Volta Redonda é o 17º com 5, Botafogo, 18º, também com 5, 19º, Amazonas, com 3, e o 20º, a equipe do Paysandu, com 2 pontos somados até o momento. Próximo adversário do Galo, eu já falei que é o Criciúma, mas quando é o jogo? O jogo é domingo, dia 18, aqui no estádio Repelé, a partir das 4 da tarde. Tá aí, torcedor do Galo, coloque na sua agenda, domingo, 16 horas, o Galo enfrenta o Criciúma, e vamos torcer que o Galo se recupere aí. O Galo vem numa sequência de 5 jogos sem vencer, uma derrota para o Atlético Paranaense e uma sequência de 4 empates. Precisa reencontrar os caminhos da vitória, o Galo da Praia. Vamos falar agora da Série A. O Palmeiras venceu o clássico contra o São Paulo e continuou aí na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. São Paulo do Marcos Souza aí foi derrotado. Marcos, a coisa tá difícil. São Paulo tá se aproximando ali da zona de rebaixamento, precisa reagir rápido. Se não me engano, o São Paulo só tem uma vitória na competição até o momento. Tá complicada a situação do São Paulo, mas o Palmeiras tá muito bem. A melhor equipe brasileira na Libertadores, aliás, a melhor equipe da Libertadores, tem a melhor campanha e também é o líder do Campeonato Brasileiro. Vamos aos resultados aí da rodada do número 8 da Série A. Fortaleza goleou o Juventude por 5-0, Grêmio e Red Bull Bragantino ficaram no 1-1, Flamengo venceu o Bahia por 1-0, o Palmeiras venceu o Clássico contra o São Paulo por 1-0, jogo esse que a gente acabou de comentar, o Botafogo goleou o Internacional por 4-0, o Mirassol venceu o Corinthians por 2-1, o Vitória venceu o Vasco por 2-1, o Sport foi goleado em casa pelo Cruzeiro por 4-0, o Atlético Mineiro venceu o Fluminense por 3-2 e ontem nós tivemos o fechamento da rodada com um empate amargo 0-0 entre o Santos e a equipe do Ceará. Amargo para o Santos, né? Que o Santos está aí na vice-lanterna da competição, situação complicada do Santos aí, que não consegue vencer, está aí enganchado aí nessa zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Classificação na tela para a gente acompanhar. Palmeiras lidera com 19 pontos, segundo é o Flamengo com 17, terceiro é o Bragantino também com 17, o quarto é o Cruzeiro com 16. Fluminense é o quinto com 13, o Ceará é o sexto com 12, o sétimo é o Atlético Mineiro com 12, o oitavo é o Bahia também com 12. Na nona posição temos o Botafogo com 11 pontos. O Corinthians é o 10º com 10 pontos, assim como o Fortaleza, que é o 11º, e o Mirassol, que é o 12º. Com 9 pontos, 4 equipes. O Internacional, que é o 13º, Vitória, que é o 14º, o Grêmio, que é o 15º, e o São Paulo, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, também com 9 pontos, que é o 16º colocado. Abrindo a zona de rebaixamento está o Vasco, né? O Vasco chegou na zona de rebaixamento. Eu estava comentando que o Vasco estava num declínio aí acentuado na competição e agora chegou e entrou na zona de rebaixamento, abre a zona de rebaixamento com 7 pontos. O Juventude é o 18º também com 7.
O Santos está ali na 19ª posição com 5 pontos, ainda não venceu na competição. Aliás, parece que tem uma vitória na competição, se eu não me engano, o Santos. O Sport é o 20º com 2 pontos. O Santos tem uma vitória. Só o Sport que ainda não venceu, 2 pontos apenas somados na competição, é o Lanterna e vai aí nadando de braçada para cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos aos jogos da rodada número 9, a próxima rodada que começa no final de semana, no sábado e termina no domingo. No sábado, 4 da tarde, teremos Ceará e Sport. No sábado também, às 6h30, o Vasco enfrenta a equipe do Fortaleza. Ainda no sábado, às 21 horas, o São Paulo enfrenta o Grêmio. Já no domingo, 4 da tarde, 3 jogos. Corinthians e Santos, Bahia e Vitória, o Bavi vai ter no domingo. E também teremos Juventude e Fluminense. Às 6h30 do domingo, 2 jogos. O Flamengo enfrenta o Botafogo, clássico carioca aí. Red Bull Bragantino enfrenta o Palmeiras. Já no domingo, fechando a rodada às 8h30 da noite, o Cruzeiro enfrenta o Atlético Mineiro, mais um clássico da rodada. E o Internacional enfrenta a equipe do Mirassol. Tá aí o panorama da rodada de número 9 da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí quem termina na liderança da competição, as equipes que estão aí na zona de rebaixamento, se vão conseguir sair, se tem equipe nova. Vamos ver o que é que vai acontecer aí ao término da rodada de número 9 na segunda-feira. Quando eu voltar, eu já trago aí todo o balanço da Série A do Campeonato Brasileiro ao fim da rodada de número 9. E a CBF anunciou o italiano Carlos Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira, né? Fumaça branca, né? Na CBF, abemos técnico. Tá aí o Ancelotti, o técnico de 65 anos, foi anunciado ontem pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Foi pela manhã, acho que por volta de 11 horas, quando ele anunciou o Ancelotti aí como novo técnico da seleção brasileira. Vamos ver se vai dar certo, né? Assim, talvez a última esperança do torcedor brasileiro de que as coisas melhorem na seleção brasileira. A gente tem tido aí uma sequência de técnicos com desempenhos muito ruins na seleção, e o Ancelotti, por muitos, é considerado um dos melhores técnicos do mundo, talvez o melhor técnico do mundo. Vem aí há muitas temporadas pelo Real Madrid, um técnico vencedor, com uma carreira muito boa como técnico, e vem aí como, vamos dizer, a bala de prata da CBF para tentar reerguer o bom desempenho da seleção brasileira, visto que, infelizmente, nas últimas Copas do Mundo, o Brasil não foi bem, e se a gente pegar essa eliminatória, a situação tá bem feia mesmo. Sorte que o Brasil deu uma melhorada nas últimas rodadas, o Ancelotti não vai pegar a situação da seleção para classificação para a Copa desesperadora, mas pelo menos a seleção tá melhor do que o que esteve em alguns determinados momentos, correndo o risco de ficar fora, inclusive, da classificação para a Copa do Mundo. A gente tem uns detalhes aí do contrato do novo treinador da seleção brasileira, o contrato que a princípio é válido até o final da Copa do Mundo de 2026. Caso a rescisão, a CBF, caso o Brasil não se classifique para a Copa do Mundo, o contrato será rescindido sem multa para a CBF, mas isso aí praticamente não vai acontecer, só se ele perder todas as partidas aí nas eliminatórias, aí seria um absurdo, né? Seria a única situação da CBF rescindir sem pagar multa, caso ele não se classifique para o Mundial. Caso o Brasil chegue na semifinal da Copa do Mundo, o Ancelotti vai ter o contrato renovado por mais 4 anos e vai ter um aumento salarial de mais 20%. O salário dele vai girar em torno de 5 milhões de reais mensais no ciclo total, e a CBF vai arcar com gasto de aluguel de imóvel, plano de saúde, seguro de vida e também uma aeronave aí para ficar à disposição dele, para ter um período tipo assim, 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, 4 vezes no mês, não sei especificamente quanto, para ele viajar para a Europa, onde ele mora, para ficar um avião à disposição aí do Ancelotti para fazer esse transporte dele quando ele quiser se deslocar até a Europa. E caso o Ancelotti, se chegar à semifinal da Copa do Mundo do ano que vem, não quiser continuar comandando a seleção brasileira, ele vai pagar uma multa rescisória de $1 milhão. Então tá aí, mais ou menos os detalhes aí do contrato do Ancelotti. A gente espera que efetivamente a seleção brasileira tome rumos diferentes do que o que aconteceu nos últimos anos. O torcedor brasileiro está carente de uma seleção que efetivamente representa o futebol brasileiro, com dribles, com qualidade, imprimindo medo aos adversários, que hoje parece que as seleções perderam o medo da seleção brasileira. Então a gente precisa voltar a ter o respeito das seleções quando enfrenta a seleção brasileira, visto que nos últimos anos, como eu disse, a coisa está muito feia. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Um grande abraço a todos. Amanhã eu estou de volta, trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Grande abraço, meus queridos. Valeu!